nós somos da bancada 2A e nós vamos te mostrar como fazer sorvete usando a termodinâmica. Para esse experimento, vamos utilizar creme de leite, leite da sua preferência, açúcar e sal de cozinha. Além disso, precisaremos de dois envelopes de tamanhos diferentes, um grande e um pequeno, um termômetro, um becker ou um copo, caso queira consumir seu sorvete, e bastante gelo. Primeiro de tudo, precisamos de gelo e sal. Vamos pesar cerca de 600 gramas de gelo e 23 gramas de sal de cozinha. Nosso objetivo é abaixar o ponto de fusão do gelo ao adicionar o sal, a fim de congelar o sorvete mais rapidamente. Isso só acontece graças à crioscopia, propriedade que vamos explicar mais tarde nesse vídeo. Para preparar o sorvete, em um ziplock menor, usamos 100 gramas de creme de leite e 10 gramas de açúcar. Agora, vamos colocar o saco menor dentro do maior e sacudir intensamente. Essa parte é a mais complicada, porque o sal faz o gelo ficar abaixo de 0 graus, diminuindo seu ponto de fusão para que o sorvete congele. E você vai sentir um grande desconforto quando pegar o ziplock de gelo. Sabe por quê? Te explicaremos também. Ainda é muito importante salientar que, caso queira estudar a parte teórica posteriormente, devemos medir a temperatura do gelo em 3 momentos distintos: antes de adicionar o sal, depois de adicioná-lo e após fazer a agitação. Nesse experimento, temos propriedades evidentes relacionadas à primeira lei da termodinâmica, a qual nos fala que o calor é transferido de um corpo mais quente para o mais frio. Com isso em mente, podemos entender e explicar como se dá o fluxo de calor durante o procedimento. A solução sorvete está mais quente, portanto, doará calor para o gelo para derretê-lo, ao passo que o gelo doa calor ao sal a fim de dissolver ele. O desconforto na sua mão citado anteriormente também pode ser explicado pela termodinâmica. O gelo está tentando dissolver o sal, e para isso ele precisa doar calor. Ao doar esse calor, cria-se um desequilíbrio no sistema, e então o calor é retirado da sua mão para passar para o gelo, a fim de voltar ao equilíbrio inicial. O que acontece com a sua mão é o mesmo que ocorre com o sorvete. O calor sai dele para suprir o desequilíbrio gerado no gelo, e então o sorvete congela. Resumindo o processo, o calor sai do gelo para dissolver o sal, o que cria um desequilíbrio, que será suprido assim que o calor sai do sorvete e vai para o gelo. E assim, o creme, ou solução sorvete, se torna sorvete de verdade. Agora, entendendo a crioscopia no nosso sistema, ao adicionar o sal ao gelo, as moléculas de água interagem com as do soluto, o sal, e então mais energia é necessária para fazer com que as moléculas de água troquem de estado físico, permitindo então uma menor temperatura no gelo antes que se possa tornar líquido, ou seja, diminuindo seu ponto de fusão. Além disso, é importante o uso de sais que sejam endotérmicos em sua dissolução. Isso é necessário para que ocorra o desequilíbrio de calor no sistema e saia calor do sorvete. Em um teste experimental, testamos com outros dois sais, um que é mais endotérmico que o cloreto de sódio e outro que é totalmente exotérmico. Teoricamente, esperávamos que o sal mais endotérmico ficasse pronto mais rápido, mas não conseguimos esse sucesso experimental. Diferentemente, testamos com o sal exotérmico, e este já não deveria ser rápido, mas muito mais lento. A essa falha, podemos atribuir diferentes fatores. O maior deles é o sistema aberto. As trocas de calor com o sorvete e o ambiente ao redor podem influenciar muito no tempo de agitação necessário e a consistência adquirida. O mais importante de tudo é manter sempre a higiene na produção. Nós, por exemplo, não podemos consumir o nosso sorvete, pois fizemos ele em um laboratório. Então, tudo que temos ali poderia e deve estar contaminado de outras práticas experimentais. Antes de tudo, este experimento serve sim para mostrar um método de fazer sorvete, mas serve também para mostrar que a realidade pode ser distante dos cálculos. Vamos observar que, daqui em diante, os valores darão um pouco diferente do esperado. Isso está relacionado diretamente com as condições nas quais fazemos os experimentos. Agora sim, com os cálculos, podemos compreender matematicamente o calor envolvido no processo. É possível calcular o calor envolvido no aumento da temperatura do gelo, resfriamento do sorvete e elevação da temperatura da água a partir da função fundamental da calorimetria. Agora, a partir da função do calor latente, podemos calcular o calor envolvido no derretimento do gelo. E a partir desses valores, podemos calcular teoricamente o calor envolvido no sistema. Entretanto, pelo fato do sistema não ser fechado, houve interferência do calor do ambiente, o calor das nossas mãos, e por nem todo o gelo ter sido derretido, não foi possível calcular a quantidade final de água no estado líquido, que também interferiria nos cálculos. Além disso, para explicar esse fenômeno, também é preciso encontrar os valores do calor envolvido na dissociação do sal com a água dissolvida no gelo e da mudança de temperatura do sistema. Portanto, o sistema gelo e água líquida de alguma forma cederam o calor necessário para a dissociação do sal em mais uma quantidade.
Essa diferença pode ser explicada pelo fenômeno crioscópico ocorrido na água líquida. Além do que foi visto até agora, vale relembrar que o nosso experimento também incluía a comparação dos cálculos envolvendo a formação do sorvete em frente a diferentes sais com diferentes entalpias. Teoricamente, ao utilizarmos nitrato de potássio, o sorvete ficaria pronto muito mais rapidamente em comparação aos outros compostos. Entretanto, não foi o que ocorreu na prática, devido a erros experimentais. Pelo menos foi possível observar a situação contrária com sulfato de magnésio e heptahidratado, que por ser bastante isotérmico, não seria possível o resfriamento do sorvete a partir da agitação manual e muito menos em um tempo curto. E isso de fato foi observado. Assim, conseguimos te mostrar como fazer sorvete usando a termodinâmica a seu favor, de maneira rápida, fácil e inteligente.